E a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Eu e minha pequenininha queremos compartilhar com você uma gota do Evangelho. Mateus capítulo 1, versículo 21. E ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador dos pecadores. O pecado, o pecado nunca foi algo bom. É vendido como uma coisa boa, uma coisa agradável, como uma coisa libertadora, como uma coisa... Outros falam que é seu estilo de vida, mas o pecado, ele sempre traz angústia, sempre promove pessoas com corações cheios de amargura, cheios de ressentimentos, cheios de feridas, pessoas, uma linguagem bíblica que foi até Pedro que usou ela, são pessoas com coração cheios de fel. O escritor aos Hebreus também diz raiz de amargura. Então o pecado, ele não é uma coisa boa em nenhum sentido. Apesar, além de que ele não é bom em nenhum sentido, ele também não é bom no sentido de que ele é aquilo que nos afasta de Deus. É a barreira que está entre o homem e Deus. O pecado é a transgressão contra a lei de Deus, é um crime, ou seja, todos os homens são pecadores, então todos os homens são criminosos, estão à margem do reino de Deus. Eles são pessoas que estão com um selo de condenação sobre a sua testa. Mas a palavra da gota do Evangelho que eu gostaria de compartilhar com você é isto: Jesus é aquele que nos salva desta condenação certa que está sobre todos os homens. É aquele que nos salva. Existe um norte de condenação para todos os homens. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos vão para o inferno, para o lago de fogo, para a condenação eterna, onde está o diabo e seus anjos. Mas aquele que crê, diz a palavra de Deus, será salvo. Porque a mesma palavra que diz que aquele que crê será salvo, ela também diz que aquele que não crê já está condenado. Então, agora, esse texto ele diz muito mais do que isso. Porque o pecado não só é um crime. O pecado é uma doença. Uma doença que se lastra sobre nós e contamina a nossa mente, contamina os nossos sentimentos, contamina as nossas ações, contamina os nossos projetos de vida. Como eu falei, cria em nós um estilo de vida tóxico que nos limita a nossa felicidade, a nossa alegria. É certo que neste mundo cheio de toxicidade, de pecado, não seremos felizes, mas o pecado limita ainda mais a felicidade do homem. Pessoas quebrantadas diante de Deus, chorando pelos seus pecados, não são pessoas tristes, na verdade. Pelo contrário, são pessoas que têm o seu coração refeito, alegre, restauradas, ok? Eu gostaria de deixar essa meditação por você. O pecado é algo terrível. Além de contaminar nós, ele traz consequências. É como um efeito dominó, você derruba uma peça e as outras peças são derrubadas sequencialmente pela primeira peça que foi derrubada. Assim também
A gente pensa em Adão. Adão pecou e o pecado dele não ficou só nele. Ele trouxe a morte como consequência do pecado para todos os homens. E como todos os homens também pecaram, não à semelhança de Adão, eles também herdaram também o pecado de Adão. Então a gente vê como um ato traz consequência. Então o Senhor ele nos salva não só da condenação resultante do nosso pecado, mas também, como diz o versículo 21, ele nos salva dos nossos pecados. Os nossos pecados. Ou seja, ele nos salva de nós mesmos, das nossas loucuras, né? Então hoje eu deixo essa meditação para você, meu amigo. E se você ainda não recebeu Jesus no seu coração como único e suficiente Salvador, hoje é o dia. Hoje é o dia. E Jesus chama a si todos aqueles que estão arrependidos dos seus pecados, que não querem mais viver sobre o jugo que o pecado lhe impõe. Se hoje você está cansado, se hoje você se sente sobrecarregado por causa dos seus pecados, venha perante Ele. Venha perante Ele, desarme-se e venha perante Jesus. E Ele há de te salvar dos seus pecados. Veja, o pecado nos coloca em situações tão humilhantes, tão vexatórias. Veja a sua vida, veja as suas escolhas, veja os seus caminhos que você escolheu tentando agradar a uma paixão, a uma carnalidade, a um desejo desenfreado, a cobiça, ao orgulho, a mentira. Veja onde isso te levou. Pense e reflita. Veja a situação, como diz, aquela sinuca que aquilo te deixou, aquela encruzilhada que aquilo te deixou. O pecado nos coloca assim. Mas Jesus Cristo nos livra de toda a rede de enganação e de prisão que o pecado nos traz. Se hoje você está arrependido, se hoje você está quebrantado, venha, se humilhe perante o Senhor. Se arrependa, confesse seu pecado, creia em Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que pode fazer algo por você, pela situação que você se encontra, por tua vida, de fazer um novo homem, talvez não na perspectiva que você tem em mente, mas na perspectiva que ele tem, porque a mente de Deus é mais sublime do que a nossa, e os caminhos dele são mais maravilhosos, então ele sabe o que é melhor para nós. Mas venha hoje e confesse a ele, e creia nele, para que ele possa te salvar. Ok? Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.